CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero. Política. 9h42. Estamos de volta e ao vivo aqui nós recebemos o deputado federal Fábio Tradi, do PSD. Bom dia, deputado, muito obrigada. A CBN Campo Grande agradece a sua disponibilidade em nos atender no penúltimo dia do ano, aí, véspera de ano novo. A gente agradece a sua presença aqui na CBN Campo Grande hoje para fazer um balanço sobre a política em Mato Grosso do Sul, mas também a política no Brasil nesse ano de 2019. Bom dia, Lorane França, bom dia, Luiz Vilela, bom dia, Valdir. Faço questão também de homenagear aqui o Paulinho, toda a família Congro, e dizer que eu estou à disposição para prestar esclarecimentos a respeito do nosso desempenho parlamentar em Brasília e renovar com vocês o compromisso de defender com intransigência os interesses do povo brasileiro e de Mato Grosso do Sul. Bom, deputado, desculpe interromper, vamos começar então por esse balanço de 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, um ano intenso na política. Eu quero então que o senhor faça esse balanço aos nossos ouvintes. Foi um ano de adaptação do governo Bolsonaro. Começou com algumas declarações intempestivas, polêmicas, que desestabilizaram o cenário político, mas eu penso que ao longo deste período acertou mais do que errou, sobretudo na questão econômica. Na questão política, ainda existem alguns reparos, ajustes a serem feitos. Precisa estreitar mais a relação com o Poder Legislativo, não para cooptar deputados ou senadores, mas para manter uma ligação institucional mais sólida com o Poder Legislativo. Isto, além de saudável para a democracia, é aconselhável para a governabilidade, de maneira que foi um ano, eu diria, turbulento politicamente, mas no plano econômico, eu diria que começou melhor do que se esperava. Os índices econômicos estão sinalizando uma recuperação da economia brasileira, lenta, é verdade, mas gradual e consistente. O que se espera é que, em 2020, haja uma forte retomada do crescimento para gerar mais empregos para a população, porque é verdade que o índice de desemprego não diminuiu, isso é um fato, mas é verdade que o índice de empregabilidade aumentou. Não é? Então é preciso ver o lado otimista quando o copo está pela metade. E mais do que isso, nós vamos, em 2020, votar matérias importantes, mas que sejam votadas logo no começo do ano, porque é ano eleitoral. 2020 é um ano eleitoral, há uma sensibilidade maior de natureza política, não é? De maneira que temos que votar reforma tributária, temos que votar projetos enviados pelo Executivo que vão impactar na macroeconomia brasileira. Eu estou otimista. Só espero que o presidente e seus filhos diminuam o ritmo de postagens e declarações intempestivas, polêmicas, que não têm, na realidade, um sentido de agregação, mas sempre de pulverização das forças, que não é bom para o Brasil. O senhor avalia isso como negativo? Avalio como negativo as intervenções, sobretudo dos filhos, em posts, mensagens e algumas declarações do presidente, sobretudo relacionadas à cultura, né, o setor de educação. Ele tem um ministro extremamente, diria, hostil a algumas garantias, liberdades, enfim, isso não é bom. Então, eu penso que se a economia confirmar esse indício de que estará mesmo sinalizando positivamente, nós vamos, em 2020, encontrar um caminho mais sólido
para o crescimento E brasileiro. ainda são 3 anos de governo pela frente, né? Essa expectativa também o senhor espera para esses próximos 3 anos? Exato. Lembrando que a política ela tem sempre um espaço para a imprevisibilidade. Não é? O caso da investigação do filho do presidente merece atenção. Não sabemos se isso vai repercutir no cenário. Não sabemos o que virá, não sabemos ainda o que tem a ser descoberto, enfim. Mas o que se espera é que o Brasil tenha estabilidade, não é, das suas forças políticas, porque mais importante que PSL, Aliança, PT e outros partidos é o país. E nós temos que convergir forças para fazer com que o país retome o crescimento. Muito bem. O ano que vem é ano eleitoral, ano de eleições municipais. Há 2 temas que eu queria abordar aqui na nossa entrevista. O primeiro deles é o fundo eleitoral, né? O senhor votou favorável, foi uma eleição um tanto quanto dividida, principalmente aqui da bancada de Mato Grosso do Sul. O senhor votou favorável a 2 bilhões de reais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa votação, sobre como que ficou essa articulação. Veja bem, eu votei de acordo com a orientação do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele enviou ao Congresso Nacional uma proposta no valor de 2 bi para o financiamento público eleitoral de 2020. Quem é o responsável pelas contas públicas naquilo que se relaciona ao orçamento? É o presidente da República, o chefe do Poder Executivo. Eu me lembro que antes da votação no valor de 2 bilhões, o próprio presidente Jair Bolsonaro sinalizou ao Congresso que não aprovaria a quantia de 3,5 bi. E depois houve a redução para 2,5 bi. Nessas duas, eu votei contra, reputando extremamente elevado, 3,5, 2,5. Mas a partir do momento em que o próprio chefe do Executivo, que é o titular do orçamento, da feitura, da elaboração do orçamento da União, aceitou o valor de 2 bilhões, evidentemente que eu, sob a orientação do próprio presidente Jair Bolsonaro, votei favorável. O Partido Novo apresentou lá um destaque reduzindo para 1,3 bilhões. Eu quero dizer que, mesmo que o presidente Jair Bolsonaro apresentasse uma proposta no valor de 100 milhões, de 2 bi, reduzisse para 100 milhões, o Partido Novo iria apresentar um destaque reduzindo isso. Por quê? Porque hoje nós temos, eu não vejo assim só uma divisão no Brasil entre esquerda e direita. Lá na Câmara dos Deputados, no Senado, eu vejo uma diferença que não é ideológica. É o seguinte, hoje, se vocês da imprensa olharem com atenção, tem 2 tipos de parlamentares. O parlamentar que só vota jogando para a galera, certo? Mesmo que isso cause a destruição do Brasil, mas quer ficar de bem com a opinião pública e as bolhas nas redes sociais, ou o deputado ou o senador que tem coragem de votar de forma séria, consequente, com escrúpulo moral, pensando no país. Então, essa proposta do Partido Novo mostrou muito bem que foi uma proposta para jogar para a galera. Por quê? Porque o próprio Partido Novo usa recursos públicos. Entende? E alguns de Mato Grosso do Sul que votaram contra os 2 bi também usam os recursos públicos eleitorais. Só que eles querem que a imprensa não divulgue. Só que eles querem que a imprensa não ilumine os gastos que eles tiveram. Porque isso vai mostrar a hipocrisia deles. Então eu pensei assim, 3,5 bi, o presidente vai vetar, evidente, nós somos contra. 2,5 bi, o presidente vai vetar, evidente, somos contra. 2 bilhões, o presidente aceitou? Aceitou, então significa que está dentro da capacidade orçamentária do governo. Eu votei favorável. Aí você me pergunta, mas não seria melhor, Fábio, que não houvesse financiamento público? Porque esse dinheiro não teria que ser para o hospital, não teria que ser para creche, não teria que ser para a educação? Eu digo, quem escolheu o financiamento público não foi o deputado, não foi o senador, foi o povo. Mas quando que foi o povo? Você lembra quando teve aquela questão do mensalão, não é? Que muitos petistas foram presos, ou de outros partidos também, mas em regra os petistas.
porque eles estavam desviando dinheiro de empresas, dinheiro privado. Não é? Então, a população se revoltou contra isso, falou, não pode mais ter esse tipo de financiamento. Aí questionaram no Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse, acabou o financiamento privado de empresas. Ora, se acabou o financiamento privado de empresas, resta o quê? O financiamento público. Aí, alguns perguntam, mas por que cada um não pode financiar a sua campanha? Simples. Porque se fosse assim, só os ricos ganhariam. O candidato que não tem recursos, o candidato pobre, o candidato da classe média, né, assalariada, que tem vocação para participar da atividade política, mas ele não tem recursos para a campanha, ele vai sempre perder. Então nós só teríamos um parlamento de ricos. E eu sou contra isso. Então, é muito importante destacar que o financiamento público é uma decisão do povo brasileiro e que os 2 bi foram, na realidade, recursos destinados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e nós votamos com ele. Muito bem, 9h52, CBN Campo Grande hoje, conversando ao vivo com o deputado federal Fábio Tradi, do PSD, que faz um balanço sobre a política no Brasil no ano de 2019. Deputado, outra questão, o senhor apresentou um projeto que, se aprovado, já valerá para as eleições de 2020 sobre a quarentena de juízes, promotores, policiais se candidatarem, né? Aí, esse prazo aumenta de 6 meses para 6 anos, então esses promotores, juízes devem estar afastados por 6 anos do cargo para poderem concorrer às eleições, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, se ele tem previsão já de entrar em vigência em 2020, né? Esse projeto, muito provavelmente, deverá ser votado no primeiro semestre deste próximo ano. Sendo aprovado, ele não vigorará para 2020. Não vigora. Só 2022. Só 2022. Esse é um projeto que visa desestimular magistrados, promotores e policiais a usarem seus cargos para fins eleitorais. Não é? Então, e todos nós sabemos, não vamos aqui nominar, que existem ainda no país, não é, magistrados, membros do Ministério Público e policiais que se utilizam das prerrogativas dos seus cargos visando as eleições, visando captar um dividendo eleitoral futuro. Nós entendemos que a toga, não é um projeto de vida, é sacerdócio. Então, se quer ser juiz, seja juiz, mas se ao longo da jornada quiser participar de eleições, então peça exoneração, não é? Renuncie ao cargo da magistratura, peça exoneração da magistratura e aguarde os 6 anos, não é? Para então postular uma candidatura. Esse projeto, inclusive, Lorraine, ele foi, a ideia dele foi elogiado pelo ministro Luiz Felipe Salomão no julgamento da juíza Selma no Tribunal Superior Eleitoral, quando ele foi muito categórico em dizer que já passou dos limites. A figura do juiz exibicionista, que fica se colocando na internet, mostrando os músculos, mostrando como é forte, como que corre bem, com uma quantidade elevada de penas, mostrando bandido bom, bandido preso, aquelas coisas. Né? Então, nós temos que ter, na realidade, um cuidado para mensurar um tempo suficiente para não permitir essa promiscuidade entre cargo público e eleição. Muito bem, deputado. Bom, a gente quer falar um pouquinho sobre Campo Grande. Campo Grande vai receber uma verba de 15 milhões de reais para a rodoviária de Campo Grande, que a gente sabe que é um projeto que já foi, inclusive, cartão postal da cidade. Como que se deu a articulação dessa verba? Foi uma verba articulada entre a bancada de Mato Grosso do Sul? É uma emenda da bancada de Mato Grosso do Sul, mas da bancada passada, não dessa. Não dessa bancada. 2018, no final da legislatura passada, a bancada se reuniu lá no gabinete do senador Moca. E cada deputado, ele durante a reunião da bancada, ele apresenta uma sugestão. Eu apresentei a sugestão desse investimento, porque entendo que aquela região toda, não só a rodoviária antiga, aquela região ela está, de certa forma, comprometida, porque
Primeiro que é o centro da cidade. Sim, sim. É uma questão que a gente traz, só interrompendo, deputado, porque muitas pessoas esperam o que será feito dessa região, né? A população campograndense tem uma expectativa quanto ao desenvolvimento dessa região, qual que é o futuro dessa região. Por isso a gente faz essa... Com razão. Eu mesmo, quando passo lá, muitas vezes, eu fico entristecido em ver o centro da nossa cidade comprometido ali com corrupção de costumes, prostituição, drogas, não é? Bandidagem, delinquência intensa, enfim. Isso desagrega, isso não é bom. Então, eu fiz essa sugestão e ela foi acatada por unanimidade. Por isso é que eu devo publicamente agradecer aos 3 senadores à época, o senador Moca, a senadora Simone Tebet e o senador Pedro Chaves, e aos outros 7 deputados federais que estavam comigo. Todos, né, de forma, portanto, unânime, aprovaram esta sugestão e é importante destacar agora a atuação do senador Nelsinho, que, de forma muito firme, foi ao Ministério e pedia, não é, de forma constante, um empenho, e conseguiu um empenho. Então, é uma obra coletiva dos políticos de Mato Grosso do Sul, e todos devem levantar esta taça. Mas a indicação foi nossa. Tá bem, deputado. Bom, 2020, novo ano que vem por aí, há otimismo? Quais as expectativas para Mato Grosso do Sul? Olha, a perspectiva para Mato Grosso do Sul é que encontre um ambiente político propício para incrementar receita e fomentar projetos estruturantes. Com isso, gera emprego, renda e melhora a vida das pessoas. Com relação ao país, como vai ser um ano eleitoral, como eu disse, é muito importante prestar atenção no comportamento, diria, até psicológico do presidente Jair Bolsonaro, para que ele evite declarações que desestabilizem, inclusive, o mercado. Não é? Hoje, qualquer declaração fora da curva altera os níveis da Bolsa, todo mundo sente. Então, não estou dizendo que ele deva ser comportado, um bom mocinho, não é da personalidade dele, mas se ele usar a inteligência que ele tem, porque ninguém chega à presidência da República sem sê-lo inteligente, né? Sem ser inteligente, para agregar forças políticas, para que todos, somados, né, façam uma soma de energia institucional para fazer o Brasil remar para frente, porque hoje o que está acontecendo? Alguns remam para frente, outros remam para trás e o barco não vai. Nós vamos caminhar com muita consistência para o pleno emprego e uma economia pujante. Muito bem, 9h59, CBN em Campo Grande, hoje conversando ao vivo com o deputado federal Fábio Tradi, do PSD. Deputado, eu agradeço a sua presença aqui na CBN em Campo Grande. Acho que a gente tem um tempinho ainda, 1 minuto antes do repórter CBN. Deixo aberto as suas considerações, deputado. 2020, a todos os brasileiros e brasileiras com muita saúde, em primeiro lugar, que é o pressuposto. Saúde mental, saúde física, saúde psicológica. E depois que cada um encontre um sentido sólido para a sua própria vida, não é? Por que você está aqui? O que você faz com o seu trabalho? Qual é o propósito do seu despertar, entende? E que cada um tenha motivo para louvar a fraternidade, a tolerância, a solidariedade entre todos. Eu penso que são os termos adequados para que 2020 chegue ao final feliz. Muito bem, 10 horas em ponto em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, deputado Fábio Tradi, deputado federal, ao vivo hoje aqui na CBN Campo Grande. Deputado, bom 2020 para o senhor. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero.